Eu abro a minha boca para falar em meio ao silêncio. Os homens devem ter um caminho por onde trilhar. Estas eram cerimônias maravilhosas, e o jovem Akhenaton as estava perdendo. Mas há um final feliz, pelo menos por agora. Akhenaton se torna rei do Egito, e com o seu poder, ele pode acertar tudo. Ele rejeitará os deuses de Tebas. Não eram mesmos os seus deuses. E ele terá o seu próprio deus particular, que o ama, o Aten. E ele abraçará sua nova religião e o seu novo deus, e deixará Tebas, e todo o seu sofrimento da infância. Ele fundará um novo mundo. A única questão é, onde? A resposta para a pergunta sobre o local onde Akhenaton deve começar a sua nova vida veio no 5º ano de seu reinado e do próprio Aten. Enquanto Akhenaton viajava, através de uma desolada extensão do deserto no meio do Egito, cerca de 290 quilômetros ao norte de Tebas, o sol nasceu no horizonte e parecia que se deitava no desfiladeiro nas montanhas próximas. O hieróglifo, que significa horizonte, era o sol se deitando no desfiladeiro de uma montanha. O horizonte significava o início e o fim. Este era o sinal de que Akhenaton precisava para construir o seu campo dos sonhos. O Aten tinha aparecido para ele e disse-lhe que construísse a sua cidade no deserto inabitado. Ele a chamou de Akhenaton, o horizonte do Aten. Akhenaton mandou esculpir marcadores de fronteira à volta de sua cidade, relatando sua visão mística. Sua Majestade apareceu em sua grande biga de Electra, como o Aten, quando se eleva no horizonte. Foi o Aten, meu pai, que me disse para construir a cidade. Nenhum burocrata jamais me aconselhou a construir nesse local deserto. Depois de ter recebido a revelação para construir a sua cidade, Akhenaton liderou um pequeno grupo de seus seguidores saindo de Tebas e indo para a árida região desértica que o Aten tinha escolhido, um lugar agora chamado de Amarna. Akhenaton era líder de uma seita e esta seria a sua comuna. Num dos marcadores de fronteira, ele reuniu os fiéis e, enquanto observava as desoladas planícies onde seria construída a nova cidade, ele realizou um culto de adoração. Akhenaton não estava mais sozinho. Agora ele estava casado com Nefertiti, uma das mulheres mais lindas da história. Agora ele tinha sua própria família, 2 filhas e mais 4 por vir. O garoto rejeitado tinha percorrido um longo caminho. Devia haver uma incrível sensação de emoção na nova cidade. Eles eram pioneiros numa admirável nova religião e o faraó era o seu líder. Uma sensação como essa só ocorreria novamente na era cristã. Era uma virada na história do mundo. E Akhenaton era o pivô dessa história. Mas o resto do Egito aceitaria a nova religião do faraó? As mudanças do faraó rebelde causaram uma grande revolução, e um homem que realmente foi pego no meio da revolução religiosa foi Ramosa, o prefeito de Tebas. Ramosa tinha completado 2 paredes de sua tumba, retratando a ele, sua linda esposa e a família, no velho estilo tradicional. Todos estavam perfeitos, com cada mecha em seu devido lugar, da maneira que eles queriam por toda a eternidade. E então Akhenaton mudou tudo. Desesperado para ser politicamente correto, Ramosa começou a completar a sua tumba no novo estilo, retratando Akhenaton e até Ramosa com um queixo alongado e nariz aquilino. Povos de todo o Oriente Médio reverenciavam Akhenaton. Ramosa também se retratou com colares de ouro, talvez a sua recompensa por mudar para o novo deus. Ou era um suborno para manter as aparências. O velho Ramosa morreu antes de completar a sua tumba,
E a procissão funerária que o enterrou foi rapidamente pintada na parede. Ramosa tinha um pé na religião antiga e um pé na nova. Você imagina o que ele pensou que iria lhe acontecer na próxima vida? Ou se é que havia mesmo a próxima vida? Mas Ramosa não era o único que tinha perguntas. A mesma pergunta estava sendo feita pelos sacerdotes. O que será de nós? Se existe apenas um Deus, o Aten, o que acontecerá aos grandiosos templos de Amon em Tebas? Se o faraó não acredita mais nos deuses, o que acontecerá aos milhares de sacerdotes? O poderoso clero de Tebas estava enfurecido com Akhenaton. O faraó rebelde tinha declarado seus deuses extintos, tinha desertado da capital religiosa do Egito e jurou nunca mais voltar. As oferendas reais aos templos tinham se acabado. Não haveria mais doações aos templos dos prisioneiros capturados nas guerras. Os recursos do Egito estavam se esvaindo das cidades instituídas e indo para o deserto para construir a nova cidade do faraó. Mas não eram apenas os sacerdotes que sofriam por causa da nova religião. Pense em todas as indústrias que dependiam da velha religião. Os egípcios usavam amuletos, pequenas imagens dos deuses como proteção. Não mais. Os fabricantes de amuletos egípcios que esculpiam escaravelhos, pequenos besouros com as imagens dos deuses e os nomes dos reis, faliram. Os habilidosos escultores de madeira que faziam as estátuas dos deuses que adornavam as casas egípcias estavam sem trabalho. O que Akhenaton estava fazendo? Este é o livro dos mortos. Olha aqui. Lá está o falecido. Você pode ver o que ele está segurando na mão? É o seu coração. O coração era muito importante para os egípcios. Eles acreditavam que se pensava com o coração. E isso até que faz sentido. Quando você fica emocionado, é o seu coração que bate rápido, não o seu cérebro. É por isso que no Dia dos Namorados você dá corações de chocolate e não cérebros de chocolate. E olha aqui, estes 4 deuses, eles estão protegendo os órgãos internos do falecido. Veja, os egípcios eram ressurrecionistas. Eles acreditavam que o seu corpo literalmente se levantaria e funcionaria novamente na próxima vida. Então, você tinha de ter um corpo completo, incluindo seus órgãos internos. E a viagem até o próximo mundo? Ela seria feita de barco. Agora, se você olhar aqui no final do Livro dos Mortos, ele até vem com remos mágicos para a viagem. De certo modo, este é o mapa para ir ao próximo mundo. Mas Akhenaton estava jogando fora todos os mapas velhos. Ele estava escrevendo o seu próprio mapa. Antes de Akhenaton, as paredes das tumbas egípcias retratavam um próximo mundo muito parecido com este. O falecido ainda está trabalhando nos campos, mas é muito melhor. Agora ele possui vestes feitas do linho branco mais fino, e você tem a sensação de que tem até ar-condicionado. Mas Akhenaton também mudou isso. Em Amarna, as paredes das tumbas não mais mostravam os mortos no próximo mundo. Essas cenas foram substituídas por retratos de Akhenaton e da família real, e frequentemente adorando o Aten. Se havia um próximo mundo, ele parecia girar em torno de Akhenaton. E junto com esta confusa visão do pós-vida, está uma das maiores realizações intelectuais no mundo antigo, um poema escrito pelo próprio Akhenaton. Esplêndido você se ergue ao amanhecer. Aten vivente, criador da vida. Quando você nasce no leste, você cobre toda a terra com a sua beleza. Você é formoso, grandioso, radiante. Quando você se põe no oeste, a terra fica na escuridão, como na morte. Os leões vêm de seus covis
todas as serpentes picam, a noite ronda. A terra está mergulhada no silêncio, enquanto seu Criador descansa na escuridão. A religião não foi a única coisa que Akhenaton mudou. 1000 anos de arte foram jogados fora. Antes de Akhenaton, a arte egípcia mal tinha mudado com o passar dos séculos. Nós estamos acostumados com mudanças de estilo artístico quase todo ano. No Egito, a arte era para a eternidade. As mudanças eram para ser evitadas. A estátua de um faraó de 2500 anos antes de Cristo não é radicalmente diferente de uma estátua feita 2000 anos depois. Nada mais de corpos musculosos idealizados. Akhenaton é mostrado com suas verrugas e tudo mais. O slogan da era de Akhenaton era "Vivendo na Verdade". Se o faraó fosse deformado, que fosse mostrado dessa maneira. Nem mesmo a linda Nefertiti estava isenta da nova política da verdade na arte. O famoso busto de Nefertiti é um símbolo de beleza em todo o mundo. Mas enquanto amadurecida, até ela foi retratada com uma má postura e um corpo envelhecido. Tornou-se moda mostrar toda a família real com cabeças alongadas. A nova arte não era libertadora apenas para Akhenaton, mas dava aos artistas de Amarna uma nova liberdade. Os artistas tiveram uma chance de se expressar como nunca antes. As novas cenas da família real podiam ser montadas sem preocupações com a tradição. Eles eram mostrados de maneira informal, se beijando e se tocando, fazendo refeições juntos. Nunca havia sido permitido ver a vida privada de um faraó no Antigo Egito. Mas Akhenaton o permitiu. Era como se cinegrafistas fossem convidados para filmar a rainha da Inglaterra escovando os dentes. Crescendo em Tebas, Akhenaton nunca tinha sido mostrado com sua família. Nunca fora citado nos monumentos. Agora, aqui em Amarna, ele podia sair do armário e dizer: "Me aceitem como eu sou." Pela primeira vez em sua vida, Akhenaton podia ser ele mesmo. Terminada, Amarna era um cenário teatral para comemorar o reinado de Akhenaton. O garoto rejeitado tinha percorrido um longo caminho. Sobre a estrada, uma ponte ligava o palácio à área do templo. Aqui, Akhenaton e Nefertiti apareciam diante do povo numa sacada chamada de Janela das Aparições, atirando ornamentos de ouro e outros presentes àqueles que eles queriam honrar. A cidade cresceu, chegando a mais de 10.000 habitantes. Havia barqueiros, burocratas, mercadores, artesãos, sacerdotes e suas famílias. Eles deviam estar incrivelmente animados com as suas novas vidas, novas casas, novos inícios. Era como a era de Aquário. Akhenaton estava tentando criar uma utopia, mas nem todos estavam felizes.
O faraó divertia-se no calor do sol. Mas alguns enviados estrangeiros que foram à sua corte voltaram para casa com queimaduras causadas pelo sol. Um rei da Síria escreveu a Akhenaton: por que os meus mensageiros têm de ficar sob o sol escaldante? Eles irão morrer ao sol. Se faz bem ao rei ficar ao sol, que ele fique lá e morra ao sol. Eles eram como os adoradores do sol californianos. Eu sempre penso na corte de Akhenaton com um bronzeado permanente. Foi ali que tudo aconteceu. Akhenaton realmente andou por esta rua, e um de seus seguidores viveu nesta casa. Akhenaton provavelmente o recompensou com presentes de ouro. Ele queria que seus seguidores ficassem felizes. Veja, Akhenaton era como um filho de hippies dos anos 60. Ele queria que todos fossem felizes, que tudo fosse lindo, que todos amassem uns aos outros. Infelizmente, o mundo não funciona assim. Akhenaton tinha ficado isolado por tempo demais. Ele não entendia as pessoas. Ele tinha criado uma religião linda e idealista, muito adiante de seu tempo. Mas o povo simplesmente não entendeu. Eles estavam acostumados aos deuses que podiam ver, esculpidos da rocha. Deuses com lindos corpos de homens e mulheres e cabeças de animais. O deus de Akhenaton, o Aten, era uma abstração. Era o princípio básico do universo, luz. Os súditos de Akhenaton simplesmente não conseguiam entender isso. Este não era um deus com o qual podiam contar na hora da necessidade. Além disso, havia